Eu sou Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros, todo o processo de criação, emancipação e, sem dúvida nenhuma, qual é o planejamento organizacional para o próximo centenário. Muito mais do que contar a história dos 100 anos do Corpo de Bombeiros, falarmos também um pouquinho do atual momento, da atual gestão e o que a gente espera da corporação para o futuro nessa nobre missão de salvar vidas, proteger patrimônios e o meio ambiente. Para muitos integrantes do Corpo de Bombeiros, muitas pessoas próximas a mim sabem o sonho profissional de estar comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na comemoração do seu primeiro centenário. Eu fui convidado pelo governador Jorginho Melo em dezembro de 22 para assumir o comando em 23. Estive à frente da corporação durante todo o ano de 23 até o início de 24 e por uma missão do governador eu precisei me ausentar para assumir uma Secretaria de Estado, que foi a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. E eu retornei para o Corpo de Bombeiros em 2025, justamente para preparar a corporação para a celebração desse primeiro centenário. É desafio de fazer valer ou atender a expectativa de todos aqueles que depositam na figura do comandante-geral a pessoa que vai retribuir em benefícios institucionais e honrando o nome do CBMSC durante todo esse período de, hoje, 99 anos, mas nas portas do centenário. Para mim, sempre que eu olho para a corporação, é evidente que cada pessoa, cada bombeiro, cada integrante da comunidade vai pensar, vai olhar para o CBMSC de uma maneira diferente. Eu vejo como uma instituição indispensável para a qualidade de vida da população. Quando eu falo qualidade de vida, eu estou colocando toda a missão do CBMSC nesse contexto. Então, salvar vidas, proteger pessoas, desenvolver a comunidade em que a gente vive faz parte desse pacote de qualidade de vida. Então eu sempre olho para o CBMSC como uma instituição indispensável para a população catarinense ou todos aqueles que nos visitam e, ao mesmo tempo, a gente sempre olha para a instituição como uma instituição que tem que ser parceira de toda a sociedade. Esse contexto faz com que a minha percepção do CBMSC é a indispensabilidade dessa instituição. É uma instituição não apenas necessária, mas obrigatória. Para a gente falar que uma sociedade, uma comunidade, ela possui desenvolvimento, qualidade, tem que ter o Corpo de Bombeiros envolvido nesse contexto. Na minha opinião, nenhuma comunidade, nenhuma sociedade é plena se não houver uma instituição como o Corpo de Bombeiros dando proteção e desenvolvimento para tudo que ela faz no cotidiano, social, econômico. Então, o CBMSC surge como uma necessidade da sociedade da época. Em Santa Catarina, especificamente, foram os incêndios ocorridos na capital, em Florianópolis, que em dado momento as autoridades, a força pública, o governo do estado perceberam que sem o bombeiro não havia qualidade, proteção, desenvolvimento e por essa razão uma fração de tropa da então Força Pública, hoje Polícia Militar de Santa Catarina, foi designada para o cumprimento dessa missão de salvar vidas e proteger patrimônios. O Corpo de Bombeiros foi se expandindo de maneira lenta para outras regiões do estado, por uma questão, a meu ver, lógica para a época, Dependia sempre de uma outra instituição, que era a Polícia Militar, para você fazer a expansão dos serviços que não eram inerentes ao serviço policial. Era mais uma atividade desenvolvida pela Polícia Militar, mas que naquele rol de atribuições constitucionais não era prioridade, não era a gênese da Polícia Militar. Então o Corpo de Bombeiros, como uma atividade daquela instituição, a expansão dele foi lenta. Então o surgimento foi necessário e a progressão, ainda que também necessária para outros rincões de Santa Catarina, não percorria a mesma velocidade ou a velocidade que no bombeiro a gente espera. O marco posterior à criação foi a emancipação.
E ali a gente consegue perceber essa mudança de perspectiva, essa virada de chave. A partir do momento que o bombeiro se emancipou administrativa e financeiramente da Polícia Militar e passou a ser uma instituição com características próprias e atuando especificamente na missão constitucional originária do Corpo de Bombeiros, aí a gente percebe uma expansão muito mais rápida do que aconteceu de 1926 até 2003. De 2003 até os dias de hoje, a gente percebe que o bombeiro ele começou a fazer parte de inúmeras comunidades em Santa Catarina. O que antes eram grandes centros, basicamente, a partir de 2003, não. A gente começou a analisar a ativação de quartéis de acordo com o tempo-resposta, com população, com vários outros indicadores que para o Corpo de Bombeiros eram primordiais para a expansão dos nossos serviços. Essa expansão, ela teve um preço para a instituição. Muitos quartéis foram abertos sem a estrutura mínima necessária à época para começar um serviço do jeito que o gestor espera, que a comunidade espera. Mas foi necessário. Tudo que aconteceu na história do Corpo de Bombeiros, quando a gente faz essa retrospectiva, a gente percebe a necessidade à época de expandir e não dava para esperar as condições ideais para fazer esse processo. E o bombeiro ele conseguiu avançar em praticamente para todas as regiões de Santa Catarina e não apenas em grandes centros urbanos, mas também para pequenas cidades. Então toda essa retrospectiva desse primeiro centenário, a gente consegue visualizar bem isso. Um momento de criação e de afirmação da instituição perante a sociedade, uma expansão um pouco mais lenta, e a hora que o bombeiro começa a ter vida própria, aí a gente começa a se expandir numa velocidade muito maior e estando muito mais próximo de toda a população. Para os próximos 100 anos, o desafio ele não vai fugir muito disso, de a gente continuar expandindo até o ideal, talvez, né, de estarmos em todos os municípios de Santa Catarina, mas é claro, outros desafios surgirão, principalmente na questão de novas tecnologias, inovação, novas atividades, enfim. Mas fazendo uma retrospectiva desses 100 anos, sem dúvida nenhuma, os dois grandes marcos é a criação e a emancipação. Imaginar que 27 desbravadores iniciaram uma atividade do zero, totalmente nova, ainda que instituições de bombeiro já existissem no mundo inteiro, mas aqui era tudo novidade, tudo era do zero. Então a construção do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ela começou dessa forma, por demanda. Não foi algo planejado, não foi algo pensado, estruturado para isso. E ao longo desse tempo, a atividade ela mudou, a forma de atuação ela mudou, a doutrina ela mudou. Cada integrante da corporação, cada bombeiro ajudou a edificar a corporação que a gente tem hoje. Cada um teve o seu papel, cada um teve o seu momento, cada um viveu a sua história e a história da corporação. Hoje, se a gente analisar a nossa guarnição de serviço, em vários locais, caminhões com 2, 3 homens, era um modelo completamente diferente de quando surgiu, em que a gente percebe imagens de bombeiros literalmente pendurados ou segurando o caminhão num risco total, completo, com uma guarnição muito mais volumosa, com cada um tendo uma atividade bem específica, corte de energia, chefe de linha, auxiliar, bomba. E hoje é uma situação em que o bombeiro ou a bombeira tem uma missão de, no cumprimento da missão, fazer o que no passado inúmeras pessoas faziam. Hoje uma guarnição faz o serviço completo. E hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma condição completamente diferente do que foi no passado. E eu sempre costumo dizer que não há certo ou errado. Existe uma evolução natural. Diante da melhoria dos equipamentos, diante de novas tecnologias, diante de novos estudos para aperfeiçoamento do serviço, diante da limitação ou excesso de efetivo. Enfim, é uma história contada por homens e mulheres em que cada um deles viveu o seu momento e ajudou
a edificar uma instituição que hoje tem toda uma forma de trabalhar que certamente evoluirá, mudará ao longo do próximo centenário. Mas o que a gente tem hoje no Corpo de Bombeiros começou com 27 integrantes e ao longo dessa história inúmeros outros contribuíram de alguma maneira. Cada homem, cada mulher que serviu ao longo desse período faz parte dessa história do primeiro centenário da corporação. Certamente ao longo de 100 anos a gente poderia citar inúmeros exemplos, inúmeros. Para mim fica muito mais fácil citar exemplos que eu vivenciei. E aí eu destacaria ao longo dessa trajetória alguns eventos que marcaram a instituição e me marcaram em especial, né? Sem dúvida nenhuma, o maior deles foi o desastre de 2008 em Santa Catarina. Pelo número de óbitos, 135, pela dimensão do desastre, pela característica do desastre, pela atuação do Corpo de Bombeiros. Então, em particular, eu, Fabiano, fiquei 17 dias na região do Morro do Baú. O bombeiro foi desde o primeiro momento e foi a última instituição a sair. Ao todo, aquela operação foi do dia 22 de novembro, 22 e 23 de novembro até o dia 23 de dezembro, foram praticamente 30 dias de atuação direta do Corpo de Bombeiros num cenário completamente destruído. Mas a gente poderia citar vários outros, furacão Catarina em 2004, incêndio do mercado público, foi mais pontual, mais na cidade de Florianópolis, mas foi algo marcante, cartão postal da capital do estado. Nessa época eu estava fazendo um curso de especialização de bombeiro para oficial, toda a turma foi ajudar no combate a incêndio. O desastre mais recente de 2023, que eu já estava comandante, um desastre que atingiu 70% dos municípios de Santa Catarina, não dá para desconsiderar essa atuação. E quando a gente fala de desastre, a gente está falando de uma série de atividades do Corpo de Bombeiros desenvolvendo ao mesmo tempo. Então a gente está falando de salvamento, a gente está falando de combate a incêndio, a gente está falando de resgate, uso de aeronave, uso de embarcação, veículo 4x4, enfim. Quando fala em desastre, todas as atividades de bombeiro estão envolvidas. Então fica mais fácil citar os mais recentes dos últimos 25 anos, mas sem dúvida nenhuma a gente poderia citar inúmeros outros. 83 em todo o território de Santa Catarina, inundações, 84 mais localizado no Médio Vale, 1974 em Tubarão, o maior número de óbitos registrados num evento em Santa Catarina, 199. Enfim, teriam inúmeros exemplos a serem citados ao longo dessa história. Eu destacaria, considerando a história do Corpo de Bombeiros com a minha profissional, principalmente o evento de 2008. Até porque ele também foi uma virada de chave para o que o bombeiro entendia como atribuição institucional na atuação em desastres. O desastre de 2008, por exemplo, fez com que o bombeiro pensasse na instituição de uma força-tarefa. E hoje todo bombeiro mais novo que olha para a força-tarefa ou os atuais grupos de resposta a desastre, com um núcleo em cada batalhão, talvez não saiba que a origem foi o desastre de 2008. Depois de 2008, o bombeiro estudou qual era a missão dele em desastre, como é que poderia expandir, como é que poderia aperfeiçoar o serviço, como é que poderia instituir uma guarnição especializada para esse tipo de operação, por conta de toda a complexidade daquele desastre. Hoje a gente tem cursos na corporação que surgiram com base de empregos feitos na época, sem qualquer planejamento. O curso de deslizamento hoje no Corpo de Bombeiros surgiu por conta da atuação do desastre de 2008. O desmanche hidráulico que usa hoje foi o meio que a gente conseguiu usar na época para amolecer aquele barro para conseguir encontrar uma pessoa. Hoje é um curso na corporação. Então 2008, como eu disse, foi uma, dentre as ocorrências que eu vivenciei, eu poderia dizer que foi uma das que mudou a forma de o bombeiro enxergar a atuação dele em casos de desastre. Mas a gente poderia citar inúmeros outros. Bombeiro não é profissão. Bombeiro é vocação. E eu tenho certeza que quase que a totalidade de bombeiros
quando faz o juramento na formação, tanto de soldados quanto de oficiais, quando ele faz o juramento de proteger o próximo com o risco da própria vida, o dia a dia dele faz com que esse juramento seja perseguido ao longo da carreira. Não só aqui em Santa Catarina, eu estou dizendo no mundo todo, né? Se a gente rememorar o World Trade Center, enquanto todo mundo estava abandonando o prédio, tinha os bombeiros entrando. Tinha bombeiro entrando em determinado local que ele tinha não certeza que não ia sair, mas tinha dúvida. Ou ele não estava nem se importando com isso, ele queria tirar o maior número de pessoas da torre. Quando os bombeiros foram para o Morro do Baú, eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo com eles. Ele estava preocupado com o que ele poderia fazer pelo outro. É claro que a gente tem técnica, trabalha com segurança, mas vai fazer o impossível para socorrer alguém ou para dar um alento para uma família que perdeu um ente querido e quer ter o luto, quer se despedir adequadamente. Para o bombeiro, aquilo dali é uma vocação, é missão. O risco existe, o bombeiro tenta de toda forma controlar, se manter seguro, mas ele vai fazer de tudo independente do risco que tenha, porque ele sabe que alguém depende do trabalho dele e ele vai fazer, vai cumprir a missão e vai cumprir o juramento, que mesmo com o risco da própria vida, ele vai sempre se preocupar com o outro, sempre com o próximo. É muito mais do que um trabalho, do que uma profissão. Muitas vezes abdicar de algumas questões pessoais em prol da comunidade, da sociedade, você abdicar de questões pessoais em razão da tropa, de quem está ao seu lado, é a realização de um sonho de vida, de altruísmo, de perseverança, de esperança. Enfim, é complicado explicar o que é ser bombeiro, porque cada um tem um sentimento, cada um pensa de alguma forma. Para mim, em especial, é vocação. Cada bombeiro tem um núcleo familiar, tem pessoas próximas a ele que não são, mas que eu tenho certeza que quando olham para o irmão, para a irmã, pai, mãe, filho, enfim, para aquele parente dele próximo que é bombeiro, eu tenho certeza que sentem orgulho. E o que eu diria para cada um deles é que o familiar que é bombeiro está ali porque ele ama o que faz. E se ele pudesse voltar no tempo, eu acredito que ele faria tudo igual. Seria bombeiro, estaria com aquela missão de vida como prioridade para ele, e o que ele precisa é de apoio. E o fato de cada bombeiro, quando olha para um parente que o vê com orgulho, porque sabe que a profissão dele é uma profissão que ajuda as pessoas, que é nobre porque salva vidas, porque doa a sua própria vida em prol de um desconhecido, muitas vezes, eu tenho certeza que cada familiar sente orgulho, e o que eu diria é: sinta orgulho mesmo e apoie a todos os momentos. Cada bombeiro que sai para atuar no dia a dia em prol de uma pessoa que não conhece, mas que precisa dele, cada bombeiro que sai para o cumprimento da missão, ele tem a alegria de voltar para casa e encontrar um familiar, um parente à espera dele, com orgulho, com um sorriso no rosto, porque sabe que aquele parente tem uma missão de vida e tem uma vocação que é nobre, como eu disse. Não tem como a gente não se orgulhar do que a gente faz, e é muito gratificante quando a gente olha para outras pessoas que se orgulham da gente pelo que a gente faz. O meu primeiro serviço como oficial externo no Corpo de Bombeiros, como comandante de área da Grande Florianópolis, o meu primeiro serviço, e isso me marcou porque foi o primeiro serviço. 8 horas da manhã eu estava no GBS, no trapiche do GBS, ali no pier, e tocou o telefone. Respirei fundo, começou. E quando eu atendi o telefone, era a filha de uma senhora agradecendo que o bombeiro salvou a vida da mãe dela de uma parada cardiorrespiratória na noite anterior. Foi a primeira ligação que eu recebi como oficial do Corpo de Bombeiros, que tinha, acredito eu, 2, 3 dias depois de eu estar na corporação. Então, por isso que eu digo que é difícil explicar o sentimento de ser bombeiro, porque o bombeiro te proporciona isso. Ao mesmo tempo que você está ali
por vocação, salvando vidas, arriscando a sua, você recebe esse tipo de reconhecimento que mostra que você está no caminho certo, na profissão correta, e que a escolha que eu particularmente fiz foi a mais correta. O salvamento de vida, a proteção de patrimônio faz com que a população ela acredite que o bombeiro é a instituição que ela precisa, que é necessária, que é indispensável. Só que para o desempenho dessa missão, para chegar nesse reconhecimento da sociedade, a grande responsabilidade, o grande desafio é manter essas condições de trabalho para que os nossos bombeiros bem desempenhem a sua função. É consequência do trabalho de dar os meios que cada bombeiro precisa para cumprir a sua tarefa. Então, a responsabilidade reside nessa estruturação, porque eu acredito que cada bombeiro, em cada rincão, cada cidade do estado, tendo condições de trabalho, ele vai desempenhar bem a sua missão e o reconhecimento vai ser algo natural. Hoje o Corpo de Bombeiros ele vive um momento especial. A gente está chegando no nosso centenário com um efetivo que não há precedentes na história da corporação. A gente deve chegar no período ali no ano do centenário, ultrapassando a barreira dos 3.000 militares no serviço ativo. Na verdade, a gente deve ultrapassar 3.500. Desde a nossa emancipação, a gente sempre chegou próximo a esse número, mas nunca conseguiu passar essa barreira. A gente tem a instituição de um novo serviço, militares temporários, algo inédito também na corporação. Um contingente de bombeiros comunitários que complementam, contribuem à nossa atividade também em um número muito expressivo, muito significativo. Está iniciando um período de operação veraneio com um número maior de guarda-vidas civis sendo colocados no serviço de praia. Viaturas e equipamentos, os investimentos recentes apontam para isso. Tem no ano do centenário uma grande aquisição, por exemplo, de veículos pesados, que sempre é mais complicado pelo custo. A gente deve adquirir mais de 50 unidades, no momento 52 já estão contratadas. A gente deve ultrapassar a barreira dos 60 caminhões em um ano. Então, em termos de efetivo, equipamento, condição salarial, a gente hoje vive um momento em que não há, a meu ver, precedente histórico. Só que, claro, a gente está buscando novas tecnologias. Hoje, o caminhão autoescada mecânica mais moderno do mundo tem em Santa Catarina, 2 unidades, agora com vias de adquirir uma terceira. Então, em termos de condições de trabalho, a gente chega no centenário no momento que nós estamos na vanguarda das instituições de bombeiro do Brasil. Todos os estados olham para Santa Catarina, procuram compreender o que Santa Catarina faz, o que tem de diferente. Enfim, a gente vive hoje um momento em termos de equipamento, número de efetivo, condições de trabalho, eu diria especial ao longo desses 100 anos. Tem muita coisa acontecendo, né? Toda a reformulação da segurança contra incêndio, que sempre foi um aspecto complicado, sempre foi considerada uma atividade antipática, talvez a única, da corporação perante a sociedade. Hoje a gente chega nas portas do centenário com algo bem controlado, mudando a forma de o bombeiro atuar, sendo compreendido como um serviço muito mais parceiro do desenvolvimento do que uma trava. Hoje a corporação, eu diria que ela está muito melhor estruturada. É claro que a gente sempre vai almejar, cada comandante que veio, ele contribuiu para isso, estruturar cada vez mais a corporação, mas eu diria, e agora de maneira muito particular, né, que ao longo desses praticamente 30 anos que eu tenho na corporação, a gente está vivendo um momento digno do centenário da corporação. O bombeiro, ele sempre foi, por conta da missão, por conta do trabalho, uma instituição benquista pela sociedade, né? Não adiantava ao longo dessa história a gente ser uma instituição sempre reativa. A segurança contra incêndio, a origem dela é por conta disso.
o bombeiro percebeu ao longo da sua história que ele precisava criar a condição necessária para que uma instalação, uma edificação, uma sociedade, ela ficasse protegida antes mesmo da atuação do Corpo de Bombeiros. E essa é a gênese da segurança contra incêndio. Ter uma edificação com sistemas preventivos, ela pode evitar um acidente, uma tragédia, e depender sempre e exclusivamente do Corpo de Bombeiros para minimizar tudo isso que pode acontecer é arriscado demais. Por conta do nosso tempo-resposta, por conta da condição do desenvolvimento de um incêndio, da velocidade de um incidente. Então o bombeiro ele começou a pensar muito na atuação preventiva. Tanto que um dos nossos lemas, né, quando a prevenção falha, o incêndio acontece. Então a gente começou a trabalhar ações preventivas há muito tempo. Existe uma diferença entre mudança comportamental e mudança cultural. Qual a diferença entre comportamento e cultura? E aí eu citava o Código de Trânsito Brasileiro quando foi instituído lá em 1997, salvo engano. Naquela época, não usar cinto de segurança passou a ser uma infração. Então, quando o condutor ele acionava o cinto de segurança para não ser multado, ele mudou o comportamento dele. Ele não estava se importando qual era a função do cinto. Ele tinha um comportamento de usar o cinto para não ser multado. Só que ao mesmo tempo começou o trabalho preventivo, Semana do Trânsito, nas escolas, que o cinto de segurança salva vidas, protege as pessoas e tal. E aquela criança que foi educada na escola para utilizar o cinto de segurança, porque aquele dispositivo salva vidas, e quando ela passou a ser uma condutora e automaticamente ela entra no carro porque o cinto de segurança salva vidas, a gente está falando que mudou a cultura. Para o bombeiro acontece algo idêntico. Quando a gente começa a trabalhar as futuras gerações e percebe que isso teve frutos, inclusive no salvamento de vidas, a gente começa a se orgulhar porque todo o esforço valeu a pena. A gente está falando do Bombeiro Mirim, mas eu diria todos os programas sociais, né? A gente está falando de futuras gerações com crianças, mas com adultos também, o da melhor idade funciona de maneira similar. Quando um adulto está preparando uma refeição e ele sabe que tem que ter um cuidado com fogo numa panela durante o cozimento de um alimento, valeu a pena. Quando uma criança do projeto Golfinho começa a dizer, né, a reverberar que a água na cintura é um perigo, água no umbigo, sinal de perigo, que é o mantra que elas aprendem durante o projeto Golfinho, e essa criança, quando adulta, percebe que há um perigo naquele momento, valeu a pena. Quando o guarda-vida ele não precisa atuar porque alguma criança sabe que aquele local é de perigo por conta da bandeira instalada que ela aprendeu na praia, nos nossos ensinamentos, valeu a pena. A gente fala quando uma vida é salva, que foi o caso da Lara, mais recente, né? Da Lara, que salvou uma familiar, ela com 11 anos, salvou uma familiar com 3 anos. Mas eu diria que para todos os aspectos vale a pena. Não só no salvamento de vidas, mas para evitar um incêndio, para evitar um acidente, sempre valeu a pena. Todo o trabalho que a gente faz, todo o trabalho social, ele passa a ser preventivo a partir do momento que eu dou conhecimento para alguém sobre o que fazer durante um incidente. E se aquele o que fazer, por menor que seja a atitude, contribuiu para a atuação do bombeiro, valeu a pena. Nos orgulha enquanto corporação, mas sem dúvida nenhuma nos orgulha muito mais enquanto sociedade. Saber que a gente já formou inúmeros bombeiros comunitários que, independente de estarem atuando ou não, têm o conhecimento para atuarem preventivamente, valeu e sempre valerá a pena. Desafios para os próximos 100 anos, sob alguns aspectos, ele é desconhecido, e sob outros, ele já é bem conhecido da corporação. A gente vai precisar continuar a nossa expansão, vai precisar continuar abrindo novos quartéis para novos municípios, chegando mais próximo do máximo possível de pessoas.
Só que, claro, agora a gente tem a condição de fazer algo um pouco mais estruturado, mais planejado, e esse momento é importante para a gente deixar a casa em ordem para esse passo seguinte. Cada município que a gente avançar agora, a gente tem que avançar numa condição diferente daquela expansão vivida, principalmente após a emancipação. Então, esse aspecto ele é bem conhecido. O que o bombeiro faz agora é mais planejado, mais com o pé no chão, mais organizado. Os próximos 100 anos, sem dúvida nenhuma, vai ter que acompanhar toda essa atualização tecnológica muito rápida, muito veloz, que o mundo vem experimentando, e como a gente pode empregar isso no bombeiro de maneira a facilitar o trabalho de quem está interno, otimizando recursos, e ao mesmo tempo ser um benefício para a população em geral. Novas tecnologias são importantíssimas. Como eu adoto e qual o benefício internamente e para o serviço e para a missão que a gente desempenha. Eu diria que para os próximos 100 anos, nesse momento, a gente consegue vislumbrar essas duas vertentes. A continuidade de expansão dos nossos serviços e o emprego de novas tecnologias, especialmente inteligência artificial para o nosso dia a dia. Eu deixaria um recado bem sucinto, que é o seguinte: vale a pena. Vale a pena fazer parte da instituição no primeiro momento, e por todas as dificuldades encontradas na gestão, vale a pena. O que eu diria para ele é que o nosso ativo principal é a tropa. Vale a pena você fazer de tudo para que a tropa tenha as melhores condições de trabalho. Vale a pena você mudar as coisas para melhorar o desempenho da nossa função para a população. Vale a pena você assumir riscos para deixar uma corporação melhor para todo catarinense. Às vezes na gestão a gente percebe que as coisas são difíceis, não são fáceis de fazer, e tem um preço alto para quem está gerindo uma organização de bombeiro, para quem está gerindo a instituição. O preço alto muitas vezes é as pessoas acharem que você tem que fazer alguma coisa que a gestão não permite, que vale a pena você promover mudanças que vão ao encontro dos interesses institucionais. Dentro do possível, ajudar sempre a suprir as expectativas pessoais, mas esse não é o principal trabalho de um comandante-geral. O principal trabalho de um comandante-geral é construir uma corporação que atenda a comunidade. O bombeiro ele só vai ser indispensável para a comunidade quando a população sentir o trabalho do Corpo de Bombeiros no dia a dia. E para isso você precisa preparar a instituição. Quem executa o nosso trabalho é a tropa, é o coletivo, que sempre vai se sobrepor ao pessoal. Vale a pena você fazer melhorias, modificações. As mudanças geram desconforto, tiram às vezes pessoas de algo que ela estava segura, porque ela conhecia a atividade. Então vale a pena você ser bombeiro, ser comandante e fazer com que a instituição ela seja cada vez mais indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade. Vidas alheias e riqueza a salvar. Acho que seria a frase mais perfeita para isso. Isso resume a corporação. Nós existimos para salvar vidas, proteger patrimônios e o meio ambiente. Quem faz bombeiro faz por amor, não faz por obrigação. Então, vidas alheias e riquezas a salvar, o nosso lema resume a nossa história.